Estúdio CBN. Agora, 3h38, de volta com o Estúdio CBN para falar de inovações no ambiente do trabalho. Que tal uma semana mais curta, hein, para você trabalhador? Ou então uma licença infelicidade? São novidades aí que procuram fidelizar os funcionários, já que uma pesquisa recente revela que 90% dos trabalhadores estão dispostos a trocar de emprego em busca de mais bem-estar emocional no ambiente corporativo. Sobre isso, a gente conversa agora com a Osana Azevedo, ela que é gerente de recursos humanos, para explicar um pouquinho dessas mudanças para a gente. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tarla. Muito obrigada aí por esse espaço, né? Então, desde já agradecendo. Eu vou começar aqui rapidamente me apresentando. Então, eu sou gerente de recursos humanos do InfoJobs, né? E recentemente nós fizemos aí essa pesquisa, né, sobre saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Eu sou profissional hoje de recursos humanos, já atuo na área aí há mais de 16 anos, né? Passei por vários segmentos, vários setores, então desde indústria, seguradora, também fui para uma startup, agora estou no InfoJobs, então eu consigo trazer aí um pouquinho do que a gente vem vivenciando aí em termos de mudança no mercado de trabalho nesses últimos anos. Bom, Osana, o que tem motivado, né, esse aumento da preocupação das empresas com o bem-estar emocional, né, no ambiente corporativo aí nos últimos anos, até propondo essas novidades aí como uma semana mais curta, né, entre outras melhorias? Bom, o principal impulsionador dessas mudanças são as pessoas, né? A gente passou aí por uma pandemia que é um período em que ninguém imaginou vivenciar isso, né, nos dias atuais e que fez com que os profissionais repensassem as suas carreiras, né? Então, nesse estudo, nós identificamos que 90% dos profissionais eles estão dispostos a mudar de emprego por conta de saúde e qualidade de vida, coisa que talvez, se a gente tivesse feito essa mesma pesquisa anterior à pandemia, talvez o resultado fosse muito menor, né? Existia uma prioridade diferente. Mas a pandemia, principalmente, trouxe isso, né, à luz para esse tema tão importante, né, dentro das organizações e para os profissionais, que é a saúde mental, né, e felicidade no trabalho. Agora, uma dessas propostas novas aí das empresas é a licença infelicidade, né? O que seria isso, né? Que tipo de direito seria esse para o trabalhador? Bom, a licença infelicidade é uma licença que surgiu, né, lá na China, e é uma licença para os funcionários que tenha por algum motivo desejam tirar uma folga, né, por qualquer motivo, e ele não precisa justificar este motivo. Então, ele tem dentro do ano alguns dias que ele pode simplesmente dizer, olha, hoje eu não vou trabalhar. E ele não precisa justificar, né, que é o que a gente usa aqui muito no Brasil, que é o atestado, né? Ah, tudo bem, não está bem, você tem que trazer um atestado. Neste caso, não. O funcionário ele tem esses dias e ele pode utilizar da maneira como ele entender que faz sentido, considerando a saúde mental dele. Então, é uma novidade, né? E algumas empresas já estão adotando essa licença em felicidade também. Ou seja, não está se sentindo bem no dia, não está feliz, pode não ir trabalhar, é isso, Osana? Isso, e aí, né, tem uma limitação, né, dentro dessa proposta de 10 dias por ano. Então, durante o ano inteiro, ele tem esses 10 dias que não está se sentindo bem, ele pode simplesmente não participar, não ir trabalhar. Agora, nessas empresas em que isso já tem sido aplicado, né, a licença infelicidade, tem notado essas empresas alguma melhoria, né, em termos de produtividade? O que tem sido aí notado por essas corporações que já adotaram essa novidade? Bom, na verdade, a gente não consegue medir exatamente só a licença infelicidade, porque as empresas que estão adotando isso, elas estão adotando uma série de outras ações que visam a qualidade de vida do colaborador, né? Então, sim, a maioria dos estudos trazem, né, que o colaborador que ele se sente feliz, né, no trabalho, ele é um colaborador que produz mais, mas não é uma iniciativa, né? A gente tem percebido que o conjunto de práticas é que tem feito a diferença para que, de fato, as empresas tenham um resultado. Então, né, tem este exemplo da licença em felicidade, mas a gente também tem outras práticas que são até bem usuais aqui no Brasil também, como a Short Friday,
que é uma proposta ali de encurtar a sexta-feira. Então, o colaborador trabalha algumas horas a menos na sexta-feira, né, para que ele possa sair mais cedo, para que ele tenha tempo com a família, para que ele possa fazer outras coisas ao longo da semana, ao longo desse dia da sexta-feira. Ou semana de 4 dias, né, que também já vem aí sendo estudada, né, por alguns especialistas, mais fora do Brasil do que aqui no Brasil ainda, mas tem empresas que já estão adotando essa semana curta, né, que seria uma semana de 4 dias, e as empresas que adotam, elas estão vendo ganhos nisso, mas claro, né, ainda existe uma projeção, né, de quanto que as empresas vão ter de retorno em relação a isso, que ainda é parte de um estudo, né? Então, como são muitas coisas novas, ainda o resultado a gente está medindo, mas pensando em um conjunto de ações, já é provado que as empresas conseguem ter resultados melhores quando os colaboradores estão mais engajados e quando eles se sentem felizes no ambiente de trabalho. Uma das mudanças que a gente notou bastante após a pandemia, né, Osana, é a questão do trabalho híbrido, né? As pessoas que fazem o home office algumas vezes por semana, não só o presencial, ou modelos que são totalmente aí remotos, né, de trabalho, algo que foi acelerado após a pandemia. No caso da semana aí de 4 dias, isso pode emplacar, esse modelo pode pegar se essas empresas que já estão implantando notarem que não houve, por exemplo, uma queda na produtividade? Sim, com certeza. Eu acho que hoje não é um colaborador só na companhia. É claro que a gente tem que fazer recortes de empresas, porque nem todos os segmentos permitem que as empresas adotem essas práticas, né? A gente tem que entender que existem segmentos em que o profissional precisa estar presencial e o que o profissional estar lá todos os dias é importante, né? Quando a gente está falando de determinados segmentos. Mas em segmentos onde isso é possível, a gente consegue perceber que existe ganho sim, né? E que não atrapalha diretamente a produtividade, porque esse colaborador, ele está mais engajado ao longo da semana e ele vai entregar, ele vai continuar entregando o que ele precisa entregar ao longo desses 4 dias. Né? E tendo descansado um dia a mais, ele se torna um colaborador mais produtivo no próximo dia que ele vai trabalhar. Então, a aposta das empresas está sendo isso, no descanso, né, para que, de fato, no dia que ele estiver trabalhando, ele seja produtivo na sua integridade. E aí sim, né, consiga trazer resultados diferenciados para as organizações. Mas, de novo, né, acho que é importante a gente trazer aqui que a gente não está generalizando, não são todos os segmentos que isso é possível, não são todas as empresas que isso é possível. Né? Por isso que existem práticas diferentes, mas acho que uma das coisas que você trouxe, né, que é o trabalho híbrido, foi uma das grandes conquistas da pandemia, né? Muitas empresas entenderam que, né, para algumas funções não precisa necessariamente que o funcionário se desloque, que ele esteja presencial no escritório, se a atividade que ele executa pode ser executada à distância, como aconteceu durante a pandemia. Então, tem muitas empresas que estão adotando práticas de trabalho remoto, né? Tem empresas que estão trabalhando de forma híbrida, que acho que é o modelo que mais está funcionando hoje, né? O modelo híbrido, que é alguns dias na empresa, até visando ali também o relacionamento, né? A construção de grupos, né? Porque às vezes no remoto isso acaba se perdendo um pouco, mas tem empresas que estão adotando o Anywhere Office, por exemplo, que é, olha, o colaborador ele precisa me entregar o que ele tem para entregar, mas eu não importa onde ele está. Ele pode me entregar estando aqui em São Paulo, ele pode me entregar estando em outro local e tudo bem, né? Então, são práticas que visam, né, a qualidade de vida, mas que estão atrelados também à necessidade da empresa, né, ao tipo de organização que esse colaborador atua. Essas empresas, Osana, que já conseguem, né, implementar algumas novidades, como a semana mais curta, por exemplo, com 4 dias, né, ou a Short Friday, como você falou, para o trabalhador sair mais cedo na sexta-feira, licença em felicidade, que ainda é uma novidade para a gente aqui no país, né? As empresas que já oferecem esse tipo de benefício, elas têm um atrativo a mais hoje no mercado de trabalho para buscar talentos que queiram trabalhar nessas empresas, tem um diferencial já competitivo por conta disso? Sim, com certeza. Hoje, né, como a gente falou, as pesquisas elas mostram que as pessoas elas estão dando preferência para empresas que cuidam, né, da saúde mental, né, que tenham ações voltadas para saúde e bem-estar. Então, ter isso e colocar isso dentro de uma proposta de emprego é um diferencial importante para as organizações.
né? Ela vai conseguir, provavelmente, atrair muito mais candidatos para suas vagas e ter mais poder de escolha, né? Para que ela, de fato, encontre o candidato ideal. E aí, falando também nesse tema, a gente não pode só atrelar essa questão do candidato, mas o quanto que também as empresas trabalham employer branding quando ela, né, tem esse tipo de prática. Porque quanto mais ela fala sobre, né, essas práticas, ela divulga isso faz com que os consumidores também vejam a empresa de uma outra forma, né? Então, tanto para a parte de atração de novos candidatos ou, né, para a marca empregadora, mas também para a marca da empresa. Porque hoje o profissional ele não olha só para o ambiente de trabalho, ele quer uma empresa também que ela seja socialmente conhecida no mercado. Isso faz a diferença também no momento de escolha. Então, a empresa que ela possui práticas, né, e que tem uma cultura organizacional que visa o funcionário, ela também é uma empresa, né, socialmente responsável. E aí isso faz com que essa empresa ela seja mais atrativa dentro do mercado de trabalho, sim, e que os profissionais prefiram essas empresas a outras empresas que não possuem nenhum tipo de prática nessa linha. Hoje dá para dizer, Osana, com essas mudanças todas, que o trabalhador que está buscando aí uma nova colocação, né, no mercado de trabalho, alguma mudança aí de carreira, ele prioriza mais esse bem-estar emocional que você citou do que o salário, por exemplo, é um diferencial competitivo além de um bom salário para esse trabalhador? Olha, o bom salário, claro que ele sempre vai ser um diferencial, mas hoje em dia não basta só oferecer um salário competitivo, né? É essencial que as empresas ofereçam um ambiente de trabalho onde os colaboradores se sintam realizados, apoiados, em que eles sintam que existe uma prioridade de crescimento, uma prioridade de investimento no crescimento do profissional. Então, assim, o salário, sim, ele é um atrativo para talvez uma atração, mas não necessariamente é o que vai reter esse profissional dentro das organizações. Então, é esse conjunto de outras práticas que vai fazer com que esse profissional queira estar lá, né, por um determinado tempo, porque senão esse profissional ele talvez seja atraído pelo salário, mas ao longo do 2, 3 meses ele vai chegar a uma outra empresa com uma outra proposta e ele vai mudar. O que faz com que esse colaborador fique, né? O que faz o que transforma a retenção são essas práticas, o colaborador vivenciando de fato a cultura da organização. Eu agradeço a Osana Azevedo, ela que é gerente de recursos humanos, falando com a gente dessas novidades, né, no mercado de trabalho, como a licença infelicidade ou até uma semana mais curta aí, medidas que são implantadas então pelas empresas para promover mais bem-estar emocional aí no ambiente corporativo. Osana, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Uma ótima tarde. Até mais. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, 3h51, a gente faz um último intervalo aqui no Estúdio CBN.